Testes paramétricos. Começamos na aula de hoje a parte dos testes paramétricos. Nós vamos ver o teste para a média e o teste para a comparação entre médias. Para isso, nós vamos utilizar os valores da tabela T e da tabela Z. Relembrando também que nós vimos as etapas para a realização de um teste, que é sempre determinar quem é o H0. O H0 é o princípio da igualdade, da semelhança entre os dados que a gente está trabalhando. O H1 ou HA é verificar se os dados diferem significativamente no teste bilateral. No teste unilateral à direita, se o dado é maior do que a gente está estimando. E o teste unilateral à esquerda, se o dado é menor do que a gente está estimando. Desenhamos o gráfico, a curva, o desenho da curva, identificando nessa curva qual é a região de aceitação e a região de rejeição do teste. Verificamos no quarto passo os graus de liberdade, para ver se a gente vai utilizar a tabela Z ou a tabela T. Vamos lembrar que a tabela Z a gente utiliza para amostras grandes, a tabela T quando nós temos até 30 graus de liberdade. Então, lá na tabela, nós procuramos qual é o valor que limita a região de aceitação da região de rejeição do nosso teste. No sexto passo, nós calculamos a estatística do teste. O que é a estatística do teste? É a aplicação da fórmula do teste, que vai nos dar um resultado, onde nós vamos, com esse resultado, decidir se nós vamos aceitar a hipótese nula, se nós vamos aceitar o H0, ou se nós vamos rejeitar o H0. Se nós aceitamos o H0 é a nossa conclusão. Se nós rejeitamos o H0, nós rejeitamos, quer dizer, nós dizemos que o H0 é falso, nós vamos utilizar o H1 como a nossa conclusão. E com isso a gente vai concluir em cima das variáveis que o problema apresenta. O primeiro teste que nós vamos ver é o teste para a média, onde o teste está aqui como T, é igual à média da amostra menos a média populacional, ou a média de referência, dividido pelo desvio padrão, vezes a raiz de n. N é o tamanho da nossa amostra, é a quantidade de valores que nós temos, a quantidade de observações que nós temos. Então, vamos utilizar os passos para aplicar o teste para a média. Para isso, vamos ver um exemplo. A dosagem de um princípio ativo de um medicamento deve ser de 500 mg. Mas a verificação de 25 lotes deste medicamento tem mostrado que a média na dosagem é de 485 mg, com um desvio padrão de 8 mg. Deste ao nível de significância de 1%, se podemos considerar que a dosagem do medicamento está sendo produzida com um valor menor do que o ideal. Então, a média, a média ideal é o 500, a média da amostra é o 485, com um desvio padrão de 8 e um tamanho de lote de 25, quer dizer, um número de observações de 25. E o nível de significância dado pelo problema, 1%. O que nós vamos verificar? O que a gente vai testar? A gente vai testar lá no H0 se a dosagem do medicamento é igual a 500 miligramas. E no H1, se a dosagem do medicamento é inferior, se ela é menor do que 500 miligramas. Podemos colocar as hipóteses dessa maneira, ou nós podemos dar uma redação para as hipóteses.
O H0, que é a dosagem do medicamento, não difere significativamente de 500 miligramas. E no H1, que a dosagem do medicamento é significativamente menor do que 500 miligramas. Então, essas são as nossas hipóteses, né? Aí que a gente vai testar. A gente vai verificar se nós podemos considerar estatisticamente que lá o 485, né, que está apresentando lá em média nos lotes, né, nos medicamentos que foram testados, a gente pode considerar que seja significativamente menor, ou que essa diferença não é significativa. Então, aplicando o teste estatístico. Nós temos aqui um teste unilateral à esquerda, onde, calculando os graus de liberdade, nós temos que é 25 menos 1 vai ser igual a 24. Procurando lá na tabela T, na tabela T, porque é uma amostra pequena, nós vamos procurar a área, o 50 mais 49, 99%, com 24 graus de liberdade, o valor de T vai ser menos 2,49. Este é o limite entre a região de aceitação e a região de rejeição do teste. Aplicando a fórmula, a média na amostra deu 485, menos a média da população deu 500, dividido pelo desvio padrão de 8, vezes a raiz de 25, vai dar menos 9, alguma coisa. Menos 9,375, aqui depende um pouquinho do arredondamento que se fez, é um pouquinho mais ou um pouquinho menos de cada. Este valor, considerando que o zero está bem aqui no meio, né? O menos 2,49, ele é o limite entre a região de aceitação e a região de rejeição. Tá? O menos 9,375, ele está na região crítica, na região de rejeição. Então, a gente vai rejeitar o H0. Se nós rejeitamos o H0, nós vamos concluir, que é um nível de significância de 1%, que a dosagem do medicamento é significativamente menor do que 500 miligramas. Então, nós temos aí a conclusão do teste. Fizemos o H0, o H1, fizemos o desenho do gráfico, calculamos os graus de liberdade, verificamos o valor tabelado, que é o limite entre a região de aceitação e a região de rejeição, aplicamos a fórmula, verificamos se o valor calculado está na região de aceitação ou na região de rejeição e concluímos o teste. Se aqui nós tivéssemos aceitado o H0, a nossa conclusão seria o H0. Como nós rejeitamos o H0, a nossa conclusão é em cima do H1. Segundo teste para comparação entre médias. Aqui nós vamos ter a média do primeiro grupo, x barra 1, menos a média do segundo grupo, que é o x barra 2, dividido pela raiz do desvio padrão do primeiro grupo ao quadrado, dividido pelo tamanho do primeiro grupo, que é o N1, mais o desvio padrão do segundo grupo ao quadrado, dividido pelo tamanho do segundo grupo, que é o N2. Exemplo disso. Pesquisadores comportamentais criaram um índice para mensurar o grau de ansiedade de vestibulandos. Esse índice varia de 0 até 100. E 2 grupos de vestibulando foram acompanhados. Um grupo formado por 26 vestibulandos, que fizeram vestibular em universidades públicas, e um outro grupo por 26 vestibulandos que fizeram vestibular em universidades privadas. Então, a média de ansiedade do grupo 1 foi 64,3, do grupo 2, 59,8, o desvio padrão do grupo 1, 6,5, o desvio padrão do grupo 2, 12,5.
E a gente quer comparar se a ansiedade dos dois grupos difere, se tem diferença significativa, usando um nível de significância de 5%. Aplicando o teste. Então, o que é o nosso H0? Se o grau de ansiedade do grupo 1 e do grupo 2 não diferem, se não tem diferença. Tá? Se é igual, se é semelhante. O H1, se a ansiedade do grupo 1 e do grupo 2 diferem significativamente. Tá? Neste caso, nós temos duas amostras. 26 alunos na primeira amostra, 26 alunos na segunda amostra. O que vai nos dar os graus de liberdade de 50. 26 mais 26 vai dar 52, menos 2, né, nos leva a utilizar a tabela Z. Amostras grandes, tabela Z. Lembrando que a tabela Z é sempre a área até o meio. Tá? Se o nível de significância aqui é 2,5% para cada lado, porque é um teste bilateral, a gente está testando a diferença, a gente vai procurar o valor mais próximo, até o centro mais próximo de 47,5. O 47,5 tem na tabela Z e ele corresponde a 1,96. A 1,96. Positivo e negativo. Essa região central é a região de aceitação, a região do nível de significância, à direita e à esquerda, é a região de rejeição. Aplicando a fórmula do teste, a média do primeiro grupo menos a média do segundo grupo, dividido pelo desvio padrão do primeiro grupo ao quadrado, dividido pelo N1, tamanho do primeiro grupo, mais o desvio padrão do segundo grupo ao quadrado, dividido por N2. Nós temos ali o cálculo, que vai dar 1,63, o que nos leva a aceitar o H0. Por que aceitar o H0? Vamos voltar lá para a curva. Porque o 1,63, ele está aqui entre 0 e 1,96. Ele está mais ou menos nesse ponto. E esta é a região de aceitação. Então, nós vamos aceitar o H0. Nós vamos aceitar o H0 porque este valor calculado está na região de aceitação. Se nós aceitamos o H0, a nossa conclusão vai ser em cima do H0. Então, a nível de significância de 5% ou de 0,05, verificamos que não existe diferença significativa no grau de ansiedade dos dois grupos. Vestibulandos que fazem aí vestibular em universidade pública ou privada têm um grau de ansiedade muito semelhante. Agora, para vocês fazerem, tem um exemplo aqui de um teste para a média, onde a gente tem aí uma dieta para recém-nascidos, que ela tinha um ganho de peso de 45 gramas, onde foi colocada uma nova dieta aí, onde o ganho de peso está sendo 50 gramas, e a gente quer verificar se essa nova dieta tem um ganho de peso significativamente maior. E um segundo exemplo, que é o teste para comparação entre médias, aí de um grupo de pacientes hipertensos, de 12 pacientes. Então, lá no início, na primeira observação, são 12 pacientes, que eles têm aí uma média de pressão arterial de 150, um desvio padrão de 20. Depois de um período de tratamento, esses pacientes passam a ter uma média de pressão arterial de 135, com um desvio padrão de 6. E a gente quer verificar também se teve uma redução significativa, quer dizer, se nós temos aí uma diminuição na pressão arterial desses pacientes a um nível de significância de 0,05. Então, esse é um teste para comparação entre médias. Boa atividade.